Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski que realize a leitura de versículo da Bíblia. Salmos 13, versículo 3 ao 5. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar o major Átila Medeiros Sarti, comandante do 9º Batalhão de Polícia de Bombeiros Militar. Expediente de 28/4/2020, nota de orientação administrativa circular MPC 003/2020 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina sobre avaliação de impacto na arrecadação fiscal diante da situação de emergência em Santa Catarina, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Na ordem do dia, em primeira votação, projeto de lei 25/2020, que revoga a lei municipal 3.217, de 16/11/2000. Escrito para fazer uso da tribuna livre, Major Bombeiro Militar Átila Medeiros Sarti, comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar. Indicação de número 53/2020, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja realizado estudos para a construção de um refúgio ao lado do asfalto da BR-280, na localidade de Rio da Areia de Baixo, em frente ao armazém Santo Antônio, que dá acesso às localidades de Colônia Figura e Valinhos, conforme a resposta do DENIT em anexo. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, em meados do ano passado, moradores de Valinhos, de Bonetes, daquela região da Colônia Figuras, haviam nos procurado. Na época, eu e o vereador Edmilson Verca, quando ainda ocupavam uma cadeira nessa casa, solicitando apoio no sentido de que ali próximo ao armazém Santo Antônio, do lado da BR, no Rio da Areia de Baixo, pudesse ser feito um refúgio, para que os caminhões que hoje saem carregados de grãos e que tem que vir sentido Canoinhas, para que eles pudessem ter mais segurança ao convergir em sentido Canoinhas. E nós fizemos uma indicação ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente regional do DENIT, e a informação que nós tivemos é que naquele contrato, senhor presidente, que estava vigente na época, não contemplava essa possibilidade da efetivação desse refúgio. E aí, mas no teor da resposta, num determinado momento, ele respondeu, e aí passo a leitura, que para uma resposta mais rápida à população, em virtude da importância do pleito, sugerimos que essa Câmara de Vereadores estabeleça tratativas junto à Prefeitura Municipal para o atendimento do pleito, ficando o Escritório de Fiscalização de Mafra à disposição para fornecer as orientações para o feito. Isso demonstrando que o DENIT não faria essa obra,
mas então ia possibilitar, ia fazer esse auxílio técnico, né, dando essa condição para que o município faça. E várias pessoas têm me cobrado, e hoje mais uma vez, e aí eu procurei o seu prefeito municipal, levando cópia dessa resposta do DENIT, e amanhã ele determinou que o secretário de obras, Luizinho Vitti, me acompanhe até essa localidade, para que se faça um estudo para que a prefeitura possa, de maneira meio que precária, mas que pelo menos possa atender esse pleito para que se evite acidentes, considerando que os caminhões, por estarem carregados de grãos com a tonelagem alta, eles acessam a BR-280 em baixa velocidade, e carros que vêm no sentido contrário, enfim, possam acabar batendo, ocasionando sérios acidentes, quem sabe aí que Deus nos livre, né, ceifando vidas. Então, a gente está fazendo essa indicação ao prefeito para que, pelo menos por hora, solucione essa situação, mesmo que de maneira precária, mas que possa atender esse pleito da comunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Mais algum vereador inscrito? Sendo assim, passamos ao grande expediente. E, de imediato, já convido o Major Bombeiro Militar Átila Medeiros Sartre, comandante do nosso 9º Batalhão, para fazer o uso da tribuna de forma remota, como estamos fazendo nesse tempo de pandemia. De imediato, Major Átila, quero agradecer por toda a parceria que o senhor vem estabelecendo com a nossa Câmara de Vereadores, né, nos colocando a par de todas as ações e situações aí do nosso Corpo de Bombeiros. Nós temos dialogado quase que diariamente, né, somos parceiros em várias ações, isso demonstra a sua grandeza ao comandar, né? Então, a Câmara fica sempre à sua disposição e que possamos ainda construir muitas outras parcerias, e desde já reitero aqui minha admiração pelo seu trabalho, pela sua atuação, e coloco a Câmara à sua inteira disposição. Vou pedir para que o senhor explane um pouco de tudo que vem sendo feito até aqui, né? E depois, se o senhor puder nos comentar sobre o projeto que está para a primeira votação hoje, também fique bastante à vontade. Seja bem-vindo, Major Átila, é um prazer tê-lo conosco nessa noite. Boa noite, presidente. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos os vereadores presentes. Eu elenquei aqui alguns itens com relação às ações que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem desenvolvido em Canoinhas e em toda a região do Planalto Norte. As nossas ações de emergência, voltada para situações de emergência, elas basicamente não tiveram alterações. A gente teve alguma redução, né, no quantitativo de atendimento de acidentes, né, em virtude do isolamento social. As pessoas estão se expondo menos, né, ao trânsito, então tivemos uma redução significativa de aproximadamente 30% das nossas ocorrências em toda a região do Planalto Norte, naquilo que se refere a ocorrências de emergência, né, pelo Corpo de Bombeiros. As ocorrências de combate a incêndio, resgate, salvamento, enfim, todas aquelas que estão relacionadas à emergência continuam normalmente, né, sem qualquer tipo de alteração. Tivemos apenas uma alteração no nosso protocolo das ocorrências envolvendo atendimento pré-hospitalar que envolva casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Normalmente, o cidadão ele liga no 193 e a gente despacha a ocorrência aqui de Canoinhas para toda a região do Planalto. Mas quando a ocorrência for de atendimento pré-hospitalar envolvendo caso suspeito ou confirmado de Covid-19, nosso protocolo agora mudou. A gente transfere essa ligação para a central de Joinville, a central do SAMU, que tem um médico regulador,
que então define qual é o procedimento mais adequado, se a ocorrência deve ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, se ela deve ser atendida pela ambulância básica do SAMU ou pela avançada do SAMU. Então, esse foi a única diferença, né, em virtude dessa pandemia que está, nesse momento, acontecendo aqui na nossa região. Com relação ao nosso serviço de expediente, principalmente ao serviço de segurança contra incêndio, a gente teve uma redução significativa dessa atividade. Estamos focando naquelas construções que estão necessitando de habites e também de atestados de funcionamento, agindo por demanda, né, e também por denúncias. A nossa demanda de ocorrências, de atendimentos, né, envolvendo o serviço de segurança contra incêndio, está ocorrendo, em alguns casos, em home office, como a análise de projetos, né, e a gente tem utilizado parte do nosso efetivo nessa condição de home office para evitar uma contaminação desse efetivo, caso tenha uma necessidade de um acionamento de um efetivo operacional reserva, né? Então, a gente tem utilizado o nosso efetivo de expediente numa condição de efetivo reserva, para, numa situação de necessidade, substituir os nossos militares da guarnição de serviço. Tivemos também uma atuação, e daí em áreas diversas, né, daquela que atuamos rotineiramente. Nessa situação de pandemia, atuamos bastante na ação de ajuda humanitária. Tivemos envolvidos em algumas operações, principalmente de captação de doações de gêneros alimentícios pela cidade, e também numa campanha do agasalho, né, junto com diversas entidades, né, e também quero destacar aqui a parceria da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Inclusive, tive a honra, né, de atuar nessa operação de ajuda humanitária ao lado do presidente dessa casa, o vereador Paulinho Basílio, do coronel Mário, né, que estiveram ali conosco fazendo essa captação de doações. E todo esse material foi entregue para a prefeitura, e a assistência social fez a triagem, né, daqueles itens que estavam vencidos, né. A gente teve alguns casos de gêneros alimentícios que estavam fora da validade. Foi feita a triagem, foi feita a desinfecção desses itens antes de montar as cestas básicas para evitar a propagação do Covid através das doações. E a distribuição foi feita pela prefeitura de forma técnica, né, respeitando ali o número de cestas básicas por família, conforme o cadastro das famílias que estavam já feitas ali nos CRAS, né, junto à assistência social do município. E dentre as atividades diversas, né, que a gente tem feito aí, o Corpo de Bombeiros, para ajudar, né, a nossa cidade, posso destacar aqui também o serviço de desinfecção, que a gente tem utilizado aí, um produto quaternário de amônia, de quinta geração. É um produto que vem sendo utilizado em diversos países da Europa, a China utilizou. É um produto que faz reduzir a contagem do vírus, né? Então, a gente, toda semana, 2 vezes por semana, a gente passa na frente dos supermercados, farmácias, bancos, lugares de grande circulação de pessoas, e faz a desinfecção desses espaços, desses ambientes, né? Do lado de fora, evidentemente, né? Na frente desses espaços. E também estamos agora, né, empenhados, juntamente com a prefeitura, no trabalho de barreira sanitária, né? Iniciamos aí a atividade junto com a prefeitura, identificando aqueles cidadãos que entram, pretendem entrar na nossa cidade, identificando se eles têm algum tipo de sintoma, né, do Covid, medido ali com um termômetro sem o toque, né, um termômetro que mede a distância, a temperatura. E a gente também tenta identificar dentro dos veículos se existe alguém com sinais visíveis de doença, né?
e também utilizamos ali um pulverizador jogando quaternário de amônia nas rodas, né, dos veículos, né, que estão adentrando a nossa cidade. Então, resumindo, né, essas aí são as principais atividades, né, que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem desenvolvido aqui, a sede do 9º Batalhão, no município de Canoinhas. E o senhor presidente pediu para eu já aproveitar, né, para falar um pouco sobre esse pedido meio inusitado, né, de retirada de um título de utilidade pública da nossa associação. A Associação Comunitária de Bombeiros, a Associação de Bombeiros Comunitários de Canoinhas, ela possui um título de utilidade pública que foi concedido pela Câmara de Vereadores, se não me engano, no ano de 2011, né? E também temos um título de utilidade pública concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esses títulos, eles são muito importantes para nós. Até o presente momento, nós utilizamos muito bem esses títulos que recebemos para nos inscrevermos em projetos sociais, né? Lembrando que essa associação, ela faz parte do 3º setor, né? O Corpo de Bombeiros é do 1º setor. Então, a associação, ela serve, ela alcança, é um braço da corporação que alcança lugares que a instituição pública não pode alcançar. A gente consegue se inscrever em alguns projetos para conseguir captação de recursos para desenvolver, como, por exemplo, curso de bombeiro mirim, um curso de projeto golfinho. Esses cursos são todos relacionados à prevenção de acidentes, né, e manutenção da vida, né, ensinando desde crianças até projetos como Bombeiro da Melhor Idade, e todos esses projetos eles demandam custos, né, tem despesas que, quando a gente consegue inscrever esses projetos através da nossa associação, a gente consegue recurso. E para isso é fundamental ter o título de utilidade pública, seja municipal ou estadual, dependendo do edital que a gente pretende se inscrever. Contudo, nós buscamos também um título de utilidade pública federal para transformar a nossa associação numa OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E a OCIP, esse reconhecimento de utilidade pública no âmbito federal, ele exige que a gente não tenha ou que a gente abra mão dos títulos de utilidade pública no município e no estado. Então, nós fomos obrigados, né? Chegou um momento em que esse processo que está no Ministério da Justiça, ele parou devido a essa pendência. A gente precisa apresentar a legislação que retirou, que revogou o título de utilidade pública da nossa associação, para daí a gente transformar ela numa OCIP. E a gente ter uma OCIP, a gente pretende criar um instituto, né, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer muitos benefícios maiores do que aqueles que a gente consegue hoje com os títulos que a gente tem no município e no estado. Lembrando que, se a gente pudesse optar por continuar com todos os títulos que a gente recebeu, é evidente que a gente gostaria de continuar, mas nós estamos sendo obrigados, né, a abrir mão, e daí eu agradeço, né, ao presidente da Câmara, o vereador Paulinho Basílio, por prontamente me receber para tratar desse assunto, entender a nossa dificuldade de avançar nesse processo da transformação da nossa associação em OCIP e trazer para essa casa, né, esse projeto de lei para revogar esse título. Lembrando aqui que a gente gostaria muito de continuar com o título, mas infelizmente não é possível, e talvez eu vejo que esse uso da palavra aqui na tribuna é interessante, para que algum cidadão que não entenda o porquê que a Câmara está tirando o título de utilidade pública, é um pedido nosso em função dessa obrigatoriedade. Então, deixo aberto para dúvidas, né? Alguém queira questionar algo, trazer maiores esclarecimentos a respeito desses temas. Obrigado. Major, agradeço aí pela sua explanação.
E para enriquecer o debate, gostaria de saber se algum colega vereador teria perguntas ou alguma colocação. Vou deixar a palavra aberta para que os demais também possam fazer. Ninguém gostaria de se manifestar? Então, Major Sarti, mais uma vez eu agradeço aqui pela sua explanação, por elucidar para nós tantas coisas que eu tenho o privilégio de conviver aí de uma maneira mais próxima com o senhor e com a instituição, mas é importante também que a comunidade saiba, e lógico que todos nós temos a consciência, mas da importância gigante que tem o nosso 9º Batalhão, todos os seus colaboradores, enfim, e o senhor como porta-voz dessa instituição sempre nos trata com muito respeito, com muita parceria, e isso é de suma importância, né? Quanto à lei, o projeto de lei que infelizmente é de minha autoria, né? Porque nós não gostaríamos de fazer essa revogação, mas claro que isso é algo que, depois de dado esse passo, o nosso batalhão aqui, ele vai alçar voos maiores, né, se é que podemos falar dessa maneira. Então, apenas por isso que está sendo proposta essa lei, isso foi conversado e acertado com o Major Átila Sarti, então, para que não paire dúvida alguma. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, e agradeço mais uma vez aí a sua presença. Tenha sempre na Câmara a certeza de parcerias, né? É muito importante que todas as nossas instituições possam trabalhar lado a lado, e o que você precisar pode contar com este vereador e com os demais, que certamente sempre estamos prontos aí a lhe atender. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, por todo o apoio, e a todos os vereadores que, sem exceção, sempre que o Corpo de Bombeiros precisa de algum apoio, alguma ajuda, alguma orientação, estão sempre dispostos a nos atender, seja por telefone, seja de forma presencial. Agora, na pandemia, não tanto, né, no presencial, mas estão sempre dispostos a ajudar e entender as nossas necessidades e as nossas demandas. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, Major. Boa noite e conte sempre conosco. Passamos, então, à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei número 025 de 2020, que revoga a lei municipal número 3.217, de 16 de novembro de 2000. Revoga a lei que declarou de utilidade pública a Associação de Bombeiros Comunitários de Canoinhas, diante de solicitação da própria entidade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que votando sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Positivo, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer. Voto sim, senhor presidente. Sendo assim, está aprovada em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei 025 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 361 de 2020, de autoria de toda a habilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o Banco Planorte pelos seus 20 anos,
promovendo o desenvolvimento econômico social, acreditando na população de difícil acesso ao crédito, dando a eles acesso sustentável aos mecanismos de mercado, não apenas relacionados à questão creditícia, efeito mais direto e objetivo, mas relacionado a melhores condições de saúde, habitação, alimentação e, de um modo geral, bem-estar social. Orgulhosos por acreditarem nesses empreendedores, sejam formais ou informais, ou seja, aqueles não protegidos pelo mercado, facilitando e democratizando o acesso ao crédito, do qual muitos cidadãos são excluídos. Parabéns por seu papel fundamental na retirada de uma grande parcela da população da situação de pobreza. Coloco em discussão o requerimento 361 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento 361 de 2020. Requerimento número 362 de 2020, de autoria de toda a habilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT-SC, solicitando que seja realizado estudos para a construção de um refúgio ao lado do asfalto da BR-280, na localidade de Rio da Areia do Rio da Areia de Baixo, em frente ao armazém Santo Antônio, que dá acesso às localidades de Colônia Figura e Valinhos. Está em discussão o requerimento 362 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Solicito que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 362 de 2020. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Diogo Carlos Saidel, secretário municipal de administração, solicitando a possibilidade de se proceder a estudos técnicos necessários para a instalação de um centro de tratamento e reabilitação de animais abandonados de Canoinhas. Tal solicitação justifica-se, pois os animais doentes, machucados ou vítimas de maus tratos ficarão internados o tempo necessário para sua recuperação e após seguirão para a adoção. Importante frisar que o centro proposto não terá o objetivo de abrigar permanentemente animais de rua e sim funcionar como casa de passagem, como, por exemplo, o centro recém-inaugurado no município de Porto União. Coloco em discussão o requerimento 363 de 2020. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da nossa Casa Legislativa, os internautas que nos estão acompanhando também pela sessão online, senhoras e senhores que também tomam conhecimento das informações da Câmara, meu cordial boa noite. Senhor presidente, final do ano passado, eu estive no município de Porto União, eu fui comandante da Polícia Militar naquele local, e esse assunto com relação a animais abandonados é um assunto recorrente nessa Casa de Leis, no município e na maioria dos municípios do país. O nosso Poder Executivo, através do prefeito Beto Passos, do vice Renato Pique, a própria vereadora Zenici, enquanto secretária de Saúde, adotaram medidas bastante efetivas na questão de castração de animais. Eu acho que houve um avanço considerável nesse sentido no município de Canoinhas. Ocorre que existem algumas pessoas que têm me cobrado a questão de um internamento provisório desses animais que sofrem maus tratos, animais que são abandonados e que estão com um estado bastante precário de condições físicas, de saúde, enfim. Como eu falei, no final do ano passado, eu estive em Porto União e tive a oportunidade de ter conhecimento do projeto que o prefeito Eliseu Miba
daquele município estava desenvolvendo na criação de um centro de tratamento, né, de animais. Eu busquei informações complementares a respeito. Depois veio a questão da pandemia, eu não havia abordado esse assunto, até mesmo porque tem outros assuntos a serem discutidos e outras preocupações por parte do senhor prefeito municipal. Agora, eu tenho acesso a esse projeto e, principalmente, a vereadores inicia, a nossa comunidade que nos acompanha. Isso não é um centro de recolhimento de animais que estão abandonados, pelo contrário, é um centro de tratamento. Tanto que, ao conhecer lá o local, a grande maioria dos animais que são recolhidos, né, principalmente por questões de maus tratos, né, eles passam por uma questão de tratamento e depois eles são colocados à disposição para adoção. E uma surpresa muito positiva, esse centro foi inaugurado em meados de fevereiro, que grande parte dos animais que são recolhidos estão sendo adotados depois de tratados. Porque uma das dificuldades que as pessoas que têm aqui em Canoinhas, por exemplo, o Grupo de Resgates, que faz um trabalho magnífico, outros voluntários que fazem um trabalho magnífico nesse sentido, é recolocar esses animais. Isso existe uma dificuldade muito grande. Então, eles têm uma parceria, o município de Porto União tem uma parceria com a Niguaçu, que faz a questão de castração, mas esse centro esse centro de tratamento veio ao encontro, né, dos anseios também da comunidade com uma alternativa, né, talvez não seja o ideal, mas uma alternativa também para a resolução desse problema. Então, em função disso que eu apresentei o requerimento, estou propondo, né, juntamente com os senhores que assinaram esse requerimento, somente estudos, mas eu tenho, inclusive, o projeto lá em Porto União é para 80 vagas. Eles aproveitaram uma escola na localidade de Pintadinho, que estava abandonado, e fizeram lá esse centro, né, bem afastado da cidade, ficou um local bem bacana. Então, eu acho que nós podemos iniciar uma discussão nesse sentido, né, se eventualmente o prefeito municipal poder fazer o projeto. Se é isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 363 de 2020. Senhor presidente, o requerimento 364, ele se mantém ou foi retirado? Então, vereadora Norma, acredito que vamos acatar a sugestão do vereador Paulo Glinski. Se o vereador puder nos... Eu leio, então. Pode ser? Eu leio e daí ele faz os seus comentários. Tá bem, obrigado. Requerimento 364 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor José Savinski Júnior, gerente de relações governamentais da West Rock, solicitando as seguintes informações sobre o projeto de ampliação. Quantos trabalhadores vieram de fora? Qual é a proposta para os próximos 90 dias? De que forma realizam a quarentena? Então, passo a palavra ao vereador Paulo Glinski para que possa contextualizar a nossa ideia e aí, posteriormente, abro a discussão aos demais vereadores. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, a sugestão, senhor presidente, é que nós modificamos a redação desse requerimento, originalmente apresentado, num momento diferente do que a gente está vivendo agora, né? Hoje, no início da tarde, a gente tinha uma realidade, hoje, agora, nesse momento, a gente tem outra. Então, a sugestão é que a gente aprove um requerimento verbal solicitando várias informações. Havia uma informação original da empresa de que no final do mês de maio ela teria uma quantia de 900 funcionários trabalhando no projeto de expansão novamente. Muito menor do que aquilo previsto originalmente antes da pandemia, mas vamos convir que é um número bastante elevado, 900 pessoas. Hoje, esse número seria em torno de 300 e a gente teria nos próximos 30 dias, chegaria a 900. Muitos de fora, embora a gente saiba que a empresa está procurando pessoas aqui na região, mas pela especialidade de alguns serviços, com certeza um número significativo seria de fora. Então, a ideia é que a gente aprove o requerimento e a gente possa, no decorrer da semana,
redigir esse requerimento com as informações que a gente está tendo a partir de hoje à noite e que vai ter a partir de amanhã, com certeza, principalmente a vereadora Zenesi, que tem um contato na Secretaria de Saúde, que trabalha lá, a gente possa esclarecer dúvidas. Vai manter aquele projeto de retomada da expansão ou vai suspender esse projeto temporariamente? Vai manter aquele projeto de 900 funcionários no final de maio ou vai modificar? A quarentena que vinha aplicando até agora vai ser adotada da mesma forma ou ser diferente? Então, são vários questionamentos, pelo menos da minha parte, que a gente poderia compilar num requerimento coletivo, tirando todas essas dúvidas para que a gente possa ter a resposta já na semana que vem, na sessão da semana que vem. Então, a ideia é aprovar o requerimento verbal de uma forma mais genérica e redigir ele durante a semana com todas as dúvidas que os vereadores tenham, claro, apoiadas pelo conhecimento técnico da vereadora Zenesi, vereadora Thelma e da Secretaria de Saúde do município. Obrigado, vereador Paulo. Muito importante a sua colocação. E eu, mais uma vez, deixo a casa à disposição para que, enfim, algum gerente, alguém que está cuidando dessa parte da expansão lá na empresa, possa se utilizar da nossa ferramenta aqui para também, de maneira presencial, né, online, possa tirar nossas eventuais dúvidas, enfim, segue à disposição. No dia de hoje, inclusive, talvez seria feito uso, acabou que não deu certo, mas segue à disposição aqui para qualquer momento que a empresa entender oportuno, ela pode participar da nossa sessão. Passo a palavra à vereadora Zenesi Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os internautas que nos assistem, os assessores da nossa Casa de Leis. Eu sou de acordo com o requerimento melhor elaborado, com certeza, gostaria que fosse de toda a agilidade e também com foco na comissão parlamentar especial, a subcomissão da saúde, né, especificamente. Como já falado em outros momentos, essa comissão ela tem um foco um pouquinho maior, mais abrangente, mas com um olhar crítico com relação às ações e estratégias de enfrentamento e combate ao Covid-19. São vários apontamentos que nós precisamos fazer, nós estamos discutindo amplamente junto aos técnicos da saúde, da vigilância sanitária, polícia militar, de Canoinhas e de Três Barras, junto ao Ministério Público também, porque são vários questionamentos, por exemplo, no que se refere aos laboratórios. Então, os municípios receberam alguns kits de doação, as empresas também adquiriram alguns kits, testes rápidos, né? E aí foram enviados para análise. Como na nossa região são poucos casos suspeitos, precisa ser analisado essa resposta, né? Porque ontem deu negativo e hoje o laboratório oficial credenciado junto à Secretaria de Estado da Saúde, que é o LACEN, deu positivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse falso negativo, nós temos que notificar os laboratórios enquanto Poder Executivo, as empresas que se utilizaram desses kits também precisam notificar e aguardar uma resposta técnica com relação aos resultados, e porque no âmbito do país e do mundo está sendo questionado também esses protocolos de coleta, qual é o melhor dia, né? Se é no segundo, no terceiro, no quinto, no sétimo dia, para estar fazendo essa coleta, para ter certeza dos resultados, né? O que nós estamos muito preocupados enquanto subcomissão da saúde, ontem já tínhamos conversado com a vereadora Thelma Bley, é justamente essa questão da quantidade de pessoas nos alojamentos. Porque, veja bem, hoje nós temos um caso confirmado de uma pessoa que está em um alojamento que conta com 30 pessoas, né? De que forma que se mantém uma orientação, por mais que nós ouvimos muitos elogios com relação aos protocolos, nós compreendemos, mas como que se mantém 30 pessoas em um alojamento com o distanciamento, né, orientado de 1,5 metro, por exemplo, de uma pessoa para outra, né? Tem algumas questões que nós precisamos fazer de que forma que está acontecendo a quarentena, mesmo que a informação do fornecimento
de refeição, de água, de tudo que uma pessoa precisa para subsistência, mas que a gente nota a circulação destas pessoas nas ruas do mesmo jeito. Então, a importância do nosso papel enquanto vereadores de entender de que forma está acontecendo essa quarentena, esse isolamento destas pessoas, para que nós possamos, de fato, fiscalizar, se necessário, acionar a Polícia Militar, acionar o MP, porque nós temos que pensar muito agora no cuidado com a nossa população. Os alojamentos estão sediados aqui no município de Canoinhas. O único hospital que conta com UTI para atender a microrregião é o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Nós já discutimos amplamente aqui nessa Casa de Leis que a estrutura não está 100% pronta, que ela está sendo mantida pelos 4 municípios, Major Vieira, Três Barras, Bela Vista e Canoinhas, que a Secretaria de Estado da Saúde ainda não enviou nada de recursos relacionados às UTIs que foram aos leitos de UTI que foram colocados à disposição, que o Ministério da Saúde não habilitou ainda os 5 leitos de UTI que foram colocados à disposição. Então, são vários apontamentos, porque além de depender de ações estratégicas, a partir de hoje o cenário é outro, a preocupação é muito grande, todos nós estamos discutindo muito, muito sobre esse assunto, porque por onde tanto essa pessoa circulou, quais pessoas já estão apresentando sintomas, já tem outras pessoas apresentando sintomas que tiveram contato com essa pessoa, que o caso foi considerado já positivo, né, o resultado, passou por alguns serviços de saúde e alguns serviços privados. Então, nós temos sim que estar preparados agora para os próximos dias, pelo menos para os próximos 15 dias. É muito importante recuar em algumas ações. Nós temos falado aqui o quanto é importante a economia, o quanto é importante a saúde, mas nós temos que estar cientes da estrutura que nós temos para oferecer para a nossa população da microrregião e para estas pessoas que estão vindo de diversos outros estados, inclusive de municípios, onde já tem casos confirmados, que é óbvio que vai chegar no nosso município e na nossa região. Então, o que eu tenho para colocar, e amanhã eu quero contribuir com mais algumas informações sobre as estratégias, mas nós estávamos combinando de tentar emitir uma nota oficial ainda hoje, no sentido de garantir o isolamento de todas as pessoas que tiveram contato com esse caso que foi confirmado, de garantir que não haja circulação destas pessoas no comércio local, pelas ruas, de que haja realmente o isolamento dessas pessoas e todos os cuidados, porque nós já temos mais 2 pessoas que apresentaram os sintomas e que, se esses resultados começarem a vir positivo, que necessitem de leitos e de equipamentos e de um serviço mais complexo, nós sabemos que teremos dificuldades, né? Então, até amanhã eu estarei repassando mais algumas informações técnicas, mas contamos com o apoio de todos os vereadores no sentido de fiscalizar a questão da aplicação mesmo das orientações técnicas. O principal remédio hoje é o isolamento social. Se essas pessoas estiverem circulando no nosso comércio local, conforme já foi aberto em partes, por mais que haja as restrições, nós corremos um risco muito grande de termos sérios problemas nos próximos 20 dias. Então, é uma preocupação, senhor presidente e senhores vereadores. Nós ainda não estamos preparados. Perdão. Nós ainda não estamos preparados. Então, vamos fazer a nossa parte. Esse requerimento é importante para as informações agora nos próximos 15 ou 20 dias, e cada dia será um cenário diferente. Então, nós teremos que estar atentos ao que pode e o que não pode, com base nas recomendações. Porque mesmo que siga todos os protocolos, a empresa está seguindo os protocolos, como a vereadora Camila mencionou, lá na empresa são rigorosos, muito rigorosos. Mas nas ruas as pessoas querem seguir os seus direitos de ir, direito de vir, né? E acabam relaxando um pouco nessa questão do isolamento. E o isolamento agora é a principal chave para que a gente possa manter com segurança algumas ações que são imprescindíveis para que não haja aí na nossa microrregião o caos, né? O caos na saúde pública. Então, é nesse sentido, eu vou trazer mais informações no grupo,
eu recebi muitas mensagens agora no decorrer da sessão, não pude acompanhar, né, as discussões a partir das 19 horas, mas depois eu vou me situar e as orientações mais importantes e técnicas que tiver, eu vou colocar todos os vereadores, né, situar todos os vereadores para que nós possamos contribuir com relação à fiscalização. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Boa noite aos que nos acompanham pela internet. É só uma questão aqui, a gente sabe aí que essas pessoas, elas andam circulando após o horário de expediente. E de que forma a gente poderia alertar quem, comunicar quem dessas pessoas estarem em lugares que não há necessidade de eles estarem circulando? De que forma a gente pode fiscalizar eles e informar quem é isso daqui? A empresa e também teria que ter um contato de alguém lá da empresa, lá da Western Rock, para comunicar que o pessoal estão circulando em local não necessário. Vereadora Zanesi. Agora, antes de nós iniciarmos a sessão, estava sendo solicitado a lista dos nomes das pessoas que estavam convivendo, né, com o paciente, porque estas pessoas daí receberão a notificação para permanecerem isolados, né, por 14 dias, a partir de hoje. A nossa preocupação maior é que ontem, quando foi anunciado o resultado como negativo, que algumas dessas pessoas se sentiram mais à vontade e já circularam, né, no comércio local. Então, a orientação de hoje, o pedido é os nomes dessas pessoas, a orientação é que permaneçam em isolamento e pode sim acionar a polícia militar, vereador Gil Baiano. Existem números do centro de atendimento aqui do município de Canoinhas, que está no site da prefeitura, onde tem uma equipe de enfermeiros, né, da epidemiologia, agentes de saúde, uma equipe mínima que presta as orientações das 7 da manhã até as 19 horas, que pode sim informar este grupo por telefone, porque este grupo está monitorando esses casos diariamente, e também pode sim acionar a polícia militar no que se refere a essa questão da circulação. Se essas pessoas estiverem na lista das pessoas que são obrigadas a ficar em isolamento, elas podem responder, né, criminalmente pelo fato de não estar seguindo as recomendações, porque elas estão colocando em risco a saúde das demais pessoas. A palavra continua aberta. Se mais algum vereador Coronel Mário. Senhor presidente, com relação ao requerimento, conforme foi discutido antes da sessão, não tem problema, até mesmo porque ele vai ser complementado à redação. Até mesmo porque talvez o senhor já leu o documento que veio da West Rock, né? Nós estivemos lá, a preocupação por parte deles é muito grande, e o documento que chegou até a Câmara de Vereadores, acho que a vereadora Zanesi já teve um contato com o próprio documento, ele é bem explicativo. O problema é que agora o cenário mudou, né? Com esse caso, novas estratégias devem ser adotadas, com certeza, e eu tenho certeza que também por parte da empresa Rigesa, através dos Savins, que eles já estão adotando alguns protocolos, algumas medidas, como eles mesmos falaram, né, de um cenário novo que está se apresentando. Então, só estou fazendo essa fala, porque eu tenho certeza que quando nós fomos lá, recebemos todas as informações, eles também estão muito preocupados enquanto empresa, né, infelizmente aconteceu isso e nós temos que tomar agora todas as medidas, todos os cuidados, né, principalmente, como frisou o vereador Gil Baiano, na questão de fiscalização, mas eu tenho certeza absoluta que a mudança de protocolo por parte da empresa e por parte de fiscalização por parte da empresa também vai mudar. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para
contribuir nessa fala que o vereador Coronel Mário coloca, até porque a empresa também tem uma situação bastante delicada, porque optou também por fazer a retomada já nesse momento, né, da obra de expansão. Assim que o governador liberou, a empresa já optou, com certeza tomou todas as cautelas para ter segurança, mas nós vimos e ouvimos nos últimos tempos aqui um debate, aqui não, a nível de Brasil, um debate, o que é mais, alguns defendendo mais a questão saúde, outros defendendo mais a questão econômica, e todo mundo acompanhou esse grande debate. Bom, nós estamos agora aqui em Canoinhas, na iminência de ter um problema sério, tanto nas duas situações. E explico porque nós, mesmo com restrições, nós temos aí algumas empresas trabalhando, exercendo a sua atividade produtiva, com limitações, com dificuldades, mas exercendo. Inclusive, na região, a própria West Rock tem o seu parque fabril funcionando. Então, não há interesse de ninguém, com certeza, que não seja adotada uma medida rígida de segurança com relação à circulação dessas pessoas que estão tendo contato com essa pessoa que acabou confirmando a Covid, ou até com outras pessoas que talvez ainda não têm sintomas, mas conviveram com ele nos últimos dias. Com certeza há um interesse da empresa, e tem que haver um interesse da empresa de restringir esse pessoal e fazer eles manter um confinamento rígido nesse período de 15 dias, para evitar que se alastre de uma forma bastante severa a doença aqui, e além de todos os problemas de saúde que nós vamos ter, comprometer também a questão econômica das empresas que estão produzindo. Porque se a situação se agravar de uma forma grande, tenho certeza que quem tem seu parque fabril funcionando e não vai ter mais daqui uns dias, porque não tem como conciliar as medidas restritivas lá de distanciamento e tudo mais, se instalar dentro de alguma fábrica aí algumas pessoas, alguns funcionários infectados. Então, a empresa, com certeza, já estava adotando medidas, mas todos nós sabemos que esse pessoal estava circulando na cidade aí até hoje meio-dia, pelo menos, aí tinha gente circulando, né? A empresa também vai ter que ter um comprometimento muito forte de vir fiscalizar aqui nos alojamentos, nas repúblicas onde esse pessoal está, porque a gente não quer, não é uma medida discriminatória, mas o vírus, se chegou para nossa região, chegou por alguém que veio de fora. Ainda está em condição, ainda está em tempo, quem sabe, de monitorar essas pessoas para que elas cumpram a sua quarentena e não haja um alastramento muito grande. Essa é a minha colocação, que com certeza a empresa tem um plano para contingenciamento da situação e vai ter que colocar em prática a partir de amanhã, senão a situação se transforma, irá se transformar numa gravidade muito grande. Vereador Paulo, sempre muito feliz em suas palavras, né? Obrigado pela sua contribuição aí. Deixo a palavra aberta, se mais algum colega vereador ou vereadora quiser se manifestar, fica à vontade. Vereadora Zanesi, com a palavra. Nós poderíamos combinar, então, que todas as contribuições fossem feitas amanhã, quem sabe no período matutino, porque daí amanhã já é quarta-feira e sexta-feira é feriado, né? Que nós pudéssemos protocolar, quem sabe no máximo amanhã, esse requerimento e pedir celeridade na resposta, para que na segunda-feira nós possamos estar discutindo já na reunião de comissões, ali no decorrer da tarde, o que mais que nós, enquanto vereadores, poderemos fazer nesta questão. Além de toda essa questão econômica e de saúde, uma das preocupações nossa, nós temos um grupo muito reduzido no âmbito da região, a questão de médicos profissionais, né, que é muito difícil de contratar profissionais qualificados para atender, principalmente nessa situação que é diferenciada. Estou falando assim de médicos intensivistas e estou falando de fisioterapeutas com qualificação para trabalhar com os respiradores. Então, quanto antes nós tomarmos atitudes eficazes nesse sentido, eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, tá? É uma preocupação minha enquanto técnica da saúde, que trabalho há 14 anos na saúde, e é uma preocupação minha como vereadora, e uma preocupação minha como filha, como mãe, como irmã. Nós temos que pensar na nossa família nesse momento e lembrar que 1.000 pessoas a mais na região é público para utilizar os serviços de saúde. Então, o ideal nesse momento seria
recuar, em minha opinião, que estas 900 pessoas, que há uma previsão para vir para cá nos próximos dias, que a gente possa fazer o possível que isso seja prorrogado para mais um tempo aí, quando a situação esteja mais tranquila, tá? Seria isso minha opinião, para complementar aí o requerimento, que a gente possa concluir até amanhã, meio-dia, né? E tomar aí as atitudes que estão ao nosso alcance. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi. Acredito que seja muito importante que a gente prossiga essa discussão no nosso grupo, né? Nessa legislatura temos a grata satisfação de contar com duas crânios em saúde, a senhora e a vereadora Thelma, que com certeza podem muito nos ajudar e nos subsidiar com elementos aí para que seja um requerimento muito bem formulado e que tenhamos aí, apesar da visita que fizemos e tudo, nós sabemos o compromisso que a empresa tem que ter com a região, mas nós também somos agentes de fiscalização e certamente cumpriremos o nosso papel, né? Então, vamos elaborar esse requerimento da melhor forma possível, e eu peço, então, que amanhã já possamos todos nós assinar esse requerimento e já fazer o encaminhamento necessário para que quanto antes possa vir essa resposta, antes nós pudermos nos ater das informações aí referentes ao requerimento. Continua em discussão. Então, nada mais, se ninguém mais quer fazer a discussão do requerimento número 364, passamos à votação do referido requerimento, e aí continuamos a discussão do requerimento no nosso grupo dos vereadores. Então, está em votação o requerimento 364 de 2020, e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Então, fica aprovado de forma unânime o requerimento 364 de 2020. Vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de propor o requerimento 365 de 2020, que a assessoria legislativa redige e que só submeta a votação dos demais edis, do requerimento de votos de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Gastão Dias Júnior, que é de família de Canoinhas, professor da Univale, e fazia um trabalho fantástico lá em Itapema. Várias pessoas que eu tive contato aí esses dias falaram que foi uma grande perda, um canoense que deu muito orgulho, levou o nome de Canoinhas lá para toda aquela região, que era um pediatra competentíssimo, muito dedicado, e coloco a submissão de Vossas Excelências. Vereadora Norma, certamente todos os vereadores irão concordar, então eu já passo a votação do requerimento 365, e posterior a isso a gente vai redigi-lo e fazer o envio dele. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 365 de 2020. Mais. Sendo assim, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscrições, então passamos ao encerramento da sessão. Quero agradecer os colegas vereadores, agradecer o Major Átila Sarti pela sua participação na sessão de hoje, e pedir para que os colegas, que depois que a gente encerre a sessão de forma online, que possamos nos manter na sala de vídeo para continuar a discussão do requerimento 364. Bem? Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 4 de maio de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.